Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. A inflação do mês de fevereiro atingiu o maior nível dos últimos 7 anos, acumulando um aumento de 10,54% em 12 meses. O resultado foi superior ao esperado pelo mercado e ainda não traz os impactos do maior aumento de combustível protagonizado pelo governo Bolsonaro na última semana. Sobre isso, nós vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia a todos. Fausto, a inflação não dá trégua e chama a atenção o chamado Índice de Difusão do IBGE, que mostra como a alta se distribuiu nos diferentes produtos e serviços. Em fevereiro, esse índice ficou em 75%. O que isso mostra sobre a atual situação da inflação? Bem, a gente está assistindo que a inflação, de alguma forma, já se disseminou pela economia como um todo e ela está impactando diretamente a vida das pessoas, né? A inflação agora de fevereiro, que passou a casa do 1% ao mês, uma das maiores inflações desde 2015 para o mês, de alguma forma impactou principalmente por conta da alta no preço dos alimentos. A questão é por que os alimentos sobem, né? Então não é só uma questão conjuntural, uma questão aí de safra, uma questão sazonal. E sobem também porque agora, por exemplo, você impacta o preço da alta dos combustíveis no frete e vai chegar até os alimentos. Ele impacta a questão da variação do câmbio, uma vez que uma parte importante dos nossos alimentos já estão comotizados, ou seja, eles já estão cotados em dólar no mercado internacional. Os alimentos sobem também por conta do todo o processo da cadeia de produção e o aumento dos insumos. Então, quando a gente vai olhando, a questão da inflação hoje no Brasil não é mais uma questão momentânea, uma questão vinculada ali a questões de momento, sazonais. Ao contrário, ela já está, de alguma forma, ali avançando sobre a discussão de uma inflação estrutural que vem subindo em parte no mundo, e aí principalmente vinculada à questão dos preços do petróleo, mas também a forma como os produtos e as mercadorias no Brasil hoje cada vez mais estão vinculados ao câmbio. Sejam porque, no caso do alimento, esses preços estão no mercado internacional, seja porque uma parte bastante importante da nossa produção está vinculada e está dependendo de importados. A gente viu agora essa discussão toda do que significa os fertilizantes e como boa parte dos insumos agrícolas, de alguma forma, tem que vir de fora. Tudo isso coloca para nós uma grande discussão de como é que está a formação de preços no nosso país, uma vez que tudo está, de certo modo, amarrado a esse mercado internacional, uma vez que o Brasil cada vez mais depende de insumos e peças e partes importadas. De alguma forma, a gente vai assistindo, então, um outro debate sobre a inflação, pouco discutido, mas que, na verdade, tem a ver com a dependência que a economia brasileira vai se colocando, em especial no processo aí de perda da questão da indústria, da sua centralidade, e avançando ali para uma economia cada vez mais vinculada aos produtos agrícolas, a minérios, ou seja, aos produtos primários. E você apontou essa questão do mercado internacional, Fausto, e também queria chamar a atenção para a questão da agricultura familiar, né? A gente teve nos governos Lula e Dilma um intenso aumento dos programas de agricultura familiar, com incentivo, com financiamento, com empenho de equipamentos técnicos. Como que isso mudou nos últimos anos e que diferença que isso faz para a produção de alimento, para que conseguisse reduzir esses valores? Bem, aí nós estamos na outra ponta, né? A maior parte dos alimentos produzidos que chega na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar vive um momento de bastante dificuldade, uma vez que boa parte dos apoios que vinham do Estado foram deixando de existir, seja na questão do financiamento, seja na questão do apoio técnico. Tudo isso foi sendo desmontado ao longo do governo Bolsonaro e, de alguma forma, a gente vai sentindo o dilema do que está acontecendo na agricultura familiar. É bom lembrar, no caso da agricultura familiar, a gente ainda tem um avanço das grandes propriedades sobre as pequenas propriedades, uma vez que na inviabilização da efetividade da agricultura, você vê culturas como soja, como cana e mesmo gado avançando sobre a agricultura familiar, avançando sobre o seu espaço, seja porque grila-se terras da agricultura familiar de um lado,
seja porque você tem, pela falta de apoio, você acaba tendo a cessão de partes das terras da agricultura para a agricultura extensiva, para a agricultura vinculada aí aos grandes produtores rurais. Esse debate, de alguma forma, precisa ser feito no Brasil, porque a proteção da agricultura familiar, de alguma forma, está vinculada à nossa segurança alimentar. Proteção significa apoio, significa recurso, significa garantias de preço, significa cobrir instabilidade, significa securitização. Tudo isso, de alguma forma, foi sendo abandonado numa visão privatista, em que cabe a cada um, a cada indivíduo, a cada fazenda, pequena propriedade, resolver os seus problemas, quando, na verdade, a gente sabe que a questão da segurança alimentar não é um problema só daquela família que está ali produzindo seus alimentos, mas sim de uma sociedade toda que depende deles para que chegue a comida no nosso prato. Na outra ponta, é bom lembrar também os custos que você tem intermediários entre o que sai do campo e chega na cidade são bastante consideráveis. E aí a alta dos combustíveis é um dos preços preponderantes. Se a gente olhar aí o que vem acontecendo aí na escalada no preço do óleo diesel e também da gasolina, é algo para a gente colocar. Uma parte importante do preço que a dona de casa paga ali nos quase R$ 15 que a gente está chegando aí no preço de produtos como tomate, como a banana, ou como hortifrutis em geral, a gente tem vinculação com o preço do transporte, um transporte que no Brasil majoritariamente é feito por caminhões e dependem ali do combustível. Então, quando a gente vai tendo essa atual política de combustíveis que simplesmente atrela o nosso preço ao preço internacional do barril do petróleo e a variação do câmbio, a gente vai olhando como uma parte importante da renda dos trabalhadores vai sendo drenada e vai sendo transferida para os acionistas vinculados ao setor de óleo e gás. E aí nós estamos com um dilema bastante grande, né? A atual política de preços que a Petrobras pratica, de alguma forma retira dinheiro dos mais pobres e coloca na mão dos mais ricos. Fausto, e esse resultado da inflação de fevereiro ainda nem traz os impactos desse aumento de combustíveis que o governo Bolsonaro protagonizou na última semana, né? A gente vai ter aí uma alta de 18,8% no preço da gasolina e quase 25% no diesel. O que isso pode nos trazer para o mês de março? Quais as consequências que isso pode nos levar? Bem, as expectativas é que, no mínimo, a gente já tem uma inflação contratada de acima de 0,5%, em torno de 0,6%. Mais os impactos que vão significar ali do alastramento dessa inflação, que não vai se limitar só ao mês de março, ele vai se limitar ao mês de março, mas deve impactar os outros setores a partir de abril e maio. E vamos lembrar que isso não significa, a alta dos combustíveis não parou neste atual momento, né? Com esta atual alta que foi bastante grande que a gente assistiu agora. Ela simplesmente vai avançar para os meses seguintes, até porque a instabilidade vinculada à guerra da Ucrânia coloca os setores aí de óleo e gás bastante instáveis no mundo. E o mundo inteiro está vendo a alta do preço dos combustíveis, a alta do preço do barril do petróleo. O nosso drama é que nós não precisávamos passar por isso. A Petrobras é uma empresa estatal, é uma empresa que produz a maior parte da sua produção vinculada ao preço nacional, vinculada em real, e ela acaba cobrando em dólar, ela acaba vinculando ao preço internacional do barril do petróleo, algo que não faz muito sentido num país que tem o grau de dependência de combustível fóssil como a gente tem hoje. Há toda uma discussão no Congresso, foi aprovado um dos projetos de lei, o segundo está em discussão, sobre mexer ali na questão dos tributos em relação aos combustíveis. Mas, na prática, isso pouco deve reverter essa tendência de alta nos preços, uma vez, para se ter uma ideia, o que está previsto no projeto de lei que foi aprovado agora no Congresso Nacional já foi comido por essa alta de preços. E a próxima vai superar bastante aí tudo isso que ele coloca. Além disso, retira recursos retira recursos do Estado para a política pública para subsidiar combustíveis, quando, na verdade, o subsídio dos combustíveis acaba sendo o subsídio dos acionistas da Petrobras. A gente deveria inverter essa política, acabar com a política de paridade internacional de preços e, de alguma forma, construir uma outra discussão do preço de combustíveis, até porque, se for para subsidiar, se for para criar incentivos, é melhor que a gente faça com os principais países do mundo, que os subsídios estão vinculados tanto ao transporte público quanto à produção e à substituição dos combustíveis fósseis por combustíveis ambientalmente sustentáveis.
Pois é, Fausto, esse é um projeto que claramente é eleitoreiro, né? Porque ele visa essa redução de impostos apenas por um período específico, que já a gente mesmo já conversou aqui, né? Isso vai causar um impacto no futuro, provavelmente, e além de reduzir as verbas das áreas sociais. Mas eu queria voltar aqui aos dados do IBGE, porque os itens que apresentaram maior destaque no aumento da inflação em fevereiro foram a educação, que é impactada aí pelo início do ano, mas também os alimentos, o aluguel e a energia, que são itens extremamente essenciais, né? Isso faz com que a inflação atinja de forma diferente os trabalhadores, sobretudo os mais pobres, Fausto? Não há a menor dúvida, em especial quando a gente fala dos índices vinculados à alimentação. Quando a gente olha para a cesta de produtos, o principal, sem sombra de dúvida, nos mais pobres, é os alimentos. Quando os alimentos sobem, a questão imediata da vida das pessoas é impactada. A mesma coisa acontece com a energia elétrica. A energia elétrica é um insumo ali básico, não só para a produção, mas para a vida em geral, numa sociedade moderna como a brasileira. De alguma forma, todos esses dilemas estão colocados, né? Vamos lembrar que tanto o petróleo, né, como a gente vem falando dos combustíveis, como a energia elétrica, são custos, são preços administrados, ou seja, de alguma forma, tão vinculados às políticas de Estado e que deveriam, de alguma forma, serem mecanismos ali, inclusive, de você poder amortecer as altas dos demais preços, uma vez que aí sim, no caso de determinados produtos, eles estão no mercado e o preço de mercado é definido tanto pelas condições sazonais quanto pelas condições objetivas da venda desse produto. A questão dos preços administrados está numa outra pauta, né? Ela está na pauta em que o Estado tem poder sobre ela. A questão é que agora, em especial com essa política privatista, a política que pretende vender todo o nosso sistema elétrico e vender todo o nosso sistema de produção de óleo e gás, vai mostrando o quão isso não faz muito sentido, uma vez que se ao deixar o sabor do mercado, é isso que a gente vai assistir. Preços que cada vez mais sobem, inflações que vão contaminando a economia como um todo, e aí, vamos lembrar, né, quando aumenta a inflação no Brasil, significa aumento da taxa de juros. Aumento da taxa de juros significa retirada do recurso, mais uma vez, dos mais pobres para custear os mais ricos, e de alguma forma você vai transferindo o recurso para o capital financeiro e reduzindo a possibilidade de puxar o crescimento econômico, a viabilidade de ampliar o crédito e usar de alguma forma os recursos bastante limitados que a gente tem para a melhoria da vida das pessoas. Quer dizer, alta da inflação significa também no Brasil redução ali da capacidade de crescimento econômico e desenvolvimento social, uma vez que a gente vai ver muito provavelmente aí na próxima reunião do Copom mais uma alta dos juros e que vai impactar diretamente a vida real das pessoas. Pois é, e infelizmente tem sido essa a única saída do governo Bolsonaro, né? Uma política de inflação para combater a inflação baseada unicamente na alta dos juros, que, como você bem apontou agora, o único resultado é empobrecer mais os mais pobres. Fausto, quero agradecer sua participação de hoje no Jornal Brasil Atual. Um bom dia, uma boa semana para você. Bom dia, boa semana a todos. Conversamos aqui com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto.